E aí, amigo do canal, tudo bem com vocês? Hoje um assuntinho muito legal. Amigo inscrito diz: Tarcísio, eu posso associar baterias de corrente, de amperagem diferente no meu sistema? Bateria de 48 com bateria de 100, com 150, com de 60. Posso aí fazer um sarapaté de bateria e botar no meu off-grid? O que é que você tem a dizer? Aí eu disse: amigo, eu vou dar uma aulinha sobre a associação de baterias, como pode, o que não pode fazer, quando elas apresentam problema, como é que a gente vai detectar e muito mais informação. Inclusive, vamos aprender a testar nossas baterias no sistema off-grid. Falo também já desse aparelhinho, que também já tem o link aí na descrição do vídeo para quem quiser comprar. Mas antes, como é que a gente pede? Se inscreve no canal para receber as aulas. Por que não está inscrito? Assiste um monte de vídeo e não dá uma inscriçãozinha. Deixa de ser ruim, rapaz. Vem com a gente, todo mundo amigo aqui. E taca o like, taca o like. Ativa o sininho para receber as notificações. Quando o vídeo subia, aí você diz: eita, o Caba chegou. Eu vou ali assistir a aula do Caba. E diz: Tarcísio, eu quero meu salve. E os seis primeiros que chegar e disser: Tarcísio, eu quero meu salve, pode mandar seu recado que no final do vídeo a gente manda aquele salve. Pode ser para a mãe, para a irmã, para o filho, para a amada, para quem quiser. Ou para si mesmo. Diga: eu quero meu salve e acabou. Beleza? Agora vamos para o quadro ver a forma, se pode, a forma que deve ser, a forma que não deve ser, e depois vamos aprender a testar esse aparelhinho aqui. Testar o aparelhinho não, usar o teste para ver a saúde das nossas baterias no off-grid, beleza? Vamos lá, pessoal. Hoje eu caprichei. Tá feio os desenhos, tá feio. Mas isso não importa não, o que importa é que vocês aprendam. E eu preciso, antes de entrar no assunto mais complexo, explicar o mais básico aqui, porque muitos amigos ainda iniciantes não têm a compreensão do que ocorre na associação de baterias. Eu sei que os avançados já sabem, mas muitos amigos precisam dessa informação antes da gente passar rapidinho para a aula mais avançada. Pessoal, quando a gente vai fazer uma associação de baterias em paralelo ou em série, vai ocorrer o seguinte, viu? É praticamente igual a placa solar, mas esqueça a placa agora. Agora é bateria. Vou associar duas bateriazinhas. Aqui, exemplo de 60 amperes. Poderia ser de 100, de 200, de 400, poderia ser do que for. Mas a gente botou aqui de 60 e vai servir o mesmo cálculo para qualquer outra corrente de bateria. Quando você associa as baterias em paralelo, são baterias de 12 volts, viu pessoal? Qualquer bateria aqui, 12 volts. O que é que ocorre na associação em paralelo? Você tem uma bateria de 60 amperes, 12 volts, uma automotivazinha aí, ó, do carrinho, eita gota, e outra aí, ó, de 60, 12 volts. Aí você colocou em paralelo. Como é o paralelo? Você pegou o negativo, o positivo da primeira, ligou no positivo da segunda. Pegou o negativo da primeira, ligou no negativo da segunda. E aí o que é que ocorre? Quando você puxar um fiozinho aqui do positivo e do negativo para ligar no seu sistema, você vai ter a mesma voltagem ou a mesma tensão de 12 volts. E o que é que ocorre com a corrente? Você vai somar, vai dobrar. Se for duas, dobra. Se for três, triplica, né, pessoal? Você vai somar 60 dessa com 60 dessa. Aí você vai ter em paralelo 12 volts com 120 amperes. É simples, todo mundo já sabe, mas me perguntam bastante sobre isso e erram bastante. Por isso que eu preciso ajudar os amigos inscritos que ainda têm essa dúvida. E em série você vai somar a tensão, ou seja, uma bateria de 12 volts, a outra tem 12. Quando você pega o positivo de uma, liga no negativo da outra, e aí vai ligando, fazendo a ligação em série, você vai dobrar se for duas, né pessoal, e triplicar se for três, e aí por aí vai. Duas baterias, 12 volts, dá 24 volts. Mas a corrente, tem gente que diz: não, mas aí eu tenho uns 24, 120 amperes. Não. Aí você vai manter a corrente. Na associação em série, o que dobra é a voltagem. Se for duas, né? Dobro duas. E se
a corrente vai permanecer a mesma, vai ser 24 volts, 60 amperes. Se você por um acaso quisesse dobrar a corrente em 24 volts, aí você ia ter que botar duas em paralelo, botar mais duas em paralelo, aí você ia ter 12 volts 120, 12 volts 120, e aí juntar em série, aí ia fazer 24 volts, 120 amperes, mas ia ser 4. E aqui o caso das três, a mesma coisa, viu pessoal? Olha, 60 amperes, 60, 60, mas está em série. O que vai somar é a tensão, 36 volts, 60 amperes. Precisava explicar isso rapidinho antes de passar. Aí agora vocês entenderam, né pessoal? Minha luva. Olha, vocês gostam de luva? Porque tem uns que gostam de umas luvinhas, mas eu acho que vocês não gostam não, também não gostam não. Aqui não tem essas frescuras não, viu? Vamos para a próxima. Vamos lá pessoal. Sem luvinha. Brincadeira, viu pessoal? A luva é um equipamento de proteção. Aí quando você vai mexer com eletricidade, com alta tensão, com produtos químicos, tudo. Não acho legal para dar aula, só para mostrar que tem a luvinha, mas para mexer você precisa da sua luva de proteção. Mas vamos lá. Chegou aqui o cenário da pergunta. Tarcísio, as baterias com correntes diferentes. Não vou falar nem tensão. Tensão a gente não vamos entrar nem nesse assunto. Todas as baterias são de 12 volts. Vamos falar de corrente. No meu off-grid eu posso usar baterias com correntes diferentes, pessoal? Depende. Algumas situações pode. E você vai ver o que ocorre quando você utiliza esse tipo de associação. E a forma que não deve ser usado de jeito nenhum. Viu, pessoal? A primeira, vamos logo para que a gente não pode usar de jeito nenhum. Olha, pessoal, na associação em série de baterias, nós não devemos utilizar baterias com corrente, com amperagem diferente. Por quê, pessoal? Veja, essa bateria aqui de 120 amperes, ela foi feita com estrutura, com tamanho de placas, tudo calculado com uma corrente entre vasos. Dentro dessas baterias, pessoal, tem um monte de plaquinha de chumbo, imersa em ácido. Foi tudo calculado. A corrente máxima que vai circular entre uma placa e outra e demais itens de engenharia. E aí a gente pega uma que suporta corrente aí de 120 amperes nominal e picos de até tantos amperes em uma e em outra. E a gente mistura, como é um circuito que vai permear entre elas, ou seja, a corrente vai circular tanto por uma quanto em outra, utilizando a mesma estrutura, então a gente não pode. Veja, se eu tenho aqui uma alta corrente, mais de 120 amperes, aí, isso eu estou falando nominal, que pode ter os picos, que aqui vai ser muito maior do que essa. E aí eu vou passar uma corrente muito maior numa bateria que tem uma estrutura para suportar uma corrente menor. O que é que vai ocorrer? Eu vou danificar essa estrutura aqui rapidamente, podendo provocar até um acidente. Então, esqueça a associação em série de baterias com a corrente diferente. Agora, em paralelo, a gente pode utilizar? Pode, excepcionalmente você tem que saber de uma coisa. Primeiro, você aqui vai manter a voltagem. Primeiro, a voltagem tem que ser sempre a mesma. Você nunca vai pegar uma bateria, por exemplo, de 12, botar com uma de 18 ou com uma de 24, que você vai, a de tensão menor vai explodir aí. Porque ela tem um limite de tensão. Todas elas trabalham com um limite. Você pega uma bateria automotiva de 12 volts, você associar com algum aí que gere 24 volts, você vai romper a resistência dela, a dielétrica dela, ela pode explodir. Pode não, vai danificar. Então você não pode aí nem pensar em voltagem diferente. Mas na corrente diferente, o que é que ocorre aqui? Você associou, você aí por um acaso, vou pegar aqui o meu caso. Peguei, comprei uma estacionária grandona, tudo, 120, no meu caso 150 amperes. E aí eu tinha duas automotivas aí, ó, quase zero bala, paradinha. Aí botei em paralelo com a de corrente maior. É recomendado?
não é recomendado. Por quê? Quando eu começar a utilizar esse circuito, o meu sistema, essa bateria menor, ela vai se desgastar muito mais rápido. Por quê? Elas vão estar interligadas. E na hora que drenar essa corrente, ela não vai fazer a discriminação de bateria A ou B, não. Elas estão ligadas aqui em paralelo. E quando drenar uma alta corrente, vai drenar do sistema. Então, essa bateria aqui, ela vai se deteriorar muito mais rápido. Porque toda vez que tiver uma requisição grande, essa aqui vai sofrer menos e essa vai sofrer muito mais. O impacto da requisição de corrente. Então, é aconselhável, você vai montar um sistema novo, comprar baterias de corrente diferente? Não. Agora, qual o cenário que você pode usar? Um aproveitamento. Eu já tenho essas baterias aqui e elas estão em bom estado. E eu montei meu banco, duas de 150 aí, e eu posso utilizar elas tão boas, estão com a resistência interna que eu vou falar já já, boas. E eu associei, eu vou somar corrente, tá? Vocês vou. Vai ficar aqui, ó, 120 mais 60, vai para 180 amperes. Vai desgastar mais rápido essa aqui? Vai. Mas no meu caso e no caso de muitos, a bateria não está disponível, você não já tinha, você tirou aí, comprou no automóvel, tirou boa, alguma coisa aí, tá, mediu certinho, tá tudo ok, você pode usar. Só que vai chegar um tempo, pessoal, um determinado tempo, que essa bateria aqui vai se desgastar, é a chamada resistência interna da bateria, que ela é para ser o menor possível. E de acordo com o uso, essa resistência interna ela vai aumentando e a bateria vai perdendo eficiência. E aí essa bateria que eu botei inicialmente para somar a corrente, quando ela estiver em uso durante um bom tempo, essa resistência dela vai aumentar antes de maior corrente e ela vai passar a ter um consumo. Ela, na verdade, ao invés de fornecer corrente, ela vai puxar corrente. E aí você tem que ter muito cuidado quando você utiliza baterias de corrente diferente em paralelos. Em série, nem pensar. Você vai ter que ficar monitorando o seu sistema de tempos em tempos para saber se a resistência interna da bateria menor está ok, para, não estando, você retirar ela do sistema. Porque quando chegar ao ponto que a resistência interna dela estiver muito alta, ela não vai estar mais somando essa corrente e vai estar sendo uma carga, um consumo para esse sistema. E aí, ao invés de somar, vai subtrair e vai prejudicar seu sistema. E eu vou mostrar para vocês, o aparelhinho já já, como é que a gente mede essa resistência interna da bateria, e é justamente essa resistência que a gente utiliza para saber se a bateria está boa ou não, se dá para usar. Até para comprar uma bateria, se você for comprar uma de segunda mão, é bom você dar uma verificada com a resistência interna dela para verificar a condição dela, para ver se está boa. O ideal, como é, pessoal, mesma corrente, tanto em série quanto em paralelo. E aqui, caso excepcional de associação em paralelo, quando tiver baterias com corrente diferente, porém sabendo que a de corrente mais baixa vai se deteriorar mais rápido e depois de um tempo você vai ter que tirar ela do sistema, porque a resistência dela vai aumentar, ela vai fazer um consumo do seu sistema. Ao invés da bateria maior carregar com mais eficiência, essa aqui vai ficar fazendo um consumo, vai drenando, e aí vai descarregar seu sistema mais rápido, ou seja, deixou de somar, passou a subtrair. Vamos ver como é que a gente mede aí a resistência interna com o nosso aparelhinho. Rapidinho aqui, viu, pessoal, para mostrar a vocês o testadorzinho de bateria. Vocês já vão ver o modelo dele tudo certinho, tá aí na descrição do vídeo. Testador de baterias. Liga o negativo dele, negativo na bateria, positivo no positivo, e é fácil. Como eu falei, a gente vai verificar a situação dela através da resistência interna da bateria. Quanto maior, pior. Quanto menor, melhor. A primeira coisa que você tem que saber, quando eu for medir a cada bateria do meu sistema, eu tenho que desconectar. Tem que ter esse trabalho, viu, pessoal? Ela tem que ser medida individualmente. Eu não vou desconectar essas aqui
essas automotivas nem as estacionárias, vou usar de moto só para dar exemplo para vocês. Rapidinho. Veja o menu dele como é bem facinho. Vou aqui, na hora que plugar os cabos ele vem para esse menu aqui, ó. Já volume da bateria. E aí eu só vou dar um Enter. Aí tem algumas funções. Esse testador, tanto ele serve para testar a bateria quanto motor de partida e um monte de coisa no seu carro. Quem tiver carro já testa o off-grid e já testa o carro também. Nesse caso aqui a gente vai botar fora do carro, que a gente não vai medir motor de partida nem nada. E aí, bateria comum, tem os tipos de bateria. No nosso caso, sempre comum. E aí a gente vai fazer essa medida do CCA, a corrente de partida, que vai utilizar a resistência interna da bateria. Aí é fácil, viu pessoal? Você tem aí sua bateria automotiva, você vai lá no selinho, tem as instruções aqui, aí ele diz CCA 450, aí você vai preencher aqui com 450. Se for 1000, você vai botar 1000, se for a partir de 100, ele mede. Como nossa bateria de moto, esse teste não é para bateria de moto, mas ele serve também para isso. O CCA da bateria de moto é 50 amperes, ele mede a partir de 100. Só que você pode botar aqui o 100 e ele vai dar resistência interna do mesmo jeito. Ele só vai dizer a porcentagem diferente. Eu já deixei aqui no 100, que é o mínimo. Aí eu vou para cima, eu vou aumentando, para baixo diminui e o menor é 100. O ideal seria botar 50 para essa bateria de moto, mas a gente consegue ver a resistência interna do mesmo jeito. Depois disso, ó, só dá um Enter. E aí eu vou mostrar para vocês. Essa bateria de moto, ela tá ruim. Eu uso ela aqui no laboratório, na oficina, porque ela serve para algumas coisas, mas a resistência interna dela é 79,05 miliohms. A resistência normal das baterias aí, geralmente, não é uma regra, mas aí depende da capacidade dela. Mas olha, passou de 15, 16 miliohms, já está ruim. Tanto é que ela diz aqui, ó, saúde da bateria ruim. O CCA, que é 50 amperes, que é a corrente de partida nela, só está dando 39. A voltagem também está baixa, ela tem que dar uma carguinha antes de testar. Isso é a resistência interna que a gente vai verificar. Eu vou aqui testar a resistência interna no sistema só para vocês verem que vai ser baixa. Não é para fazer isso, mas eu vou botar aqui na automotiva, mesmo ela conectada em paralelo com a outra, para vocês verem que a resistência vai dar lá embaixo. Conectei aqui na bateria automotiva só para a gente fazer um teste. Não é para fazer dessa forma, tem que ser individual e desconectado, só para você mostrar a vocês a resistência interna do sistema. Volume, fora do carro, bateria comum. No caso, o CCA do sistema aqui, eu tenho que botar pelo menos 1000, que é a soma aí das duas que está em paralelo. Só segurar aqui que ele vai subindo, sobe bem rapidinho. Não vá fazer a medição assim não, viu? Aqui eu só estou mostrando um exemplo rapidinho, eu não posso desligar ela agora, é 1000. Só para mostrar a diferença da resistência interna. Vamos testar. Olha, 1000, resistência interna 8,22 miliohms. Vai estar substituir, pessoal, aqui, porque tá tudo errado. Eu estou fazendo ela, testando ela, tá no sistema, tá consumindo, tá drenando corrente, mas ela mostrou a resistência interna dela, que tá 8,22 miliohms. Tá muito boa as resistências internas delas. Tem que medir separadamente, só para vocês verem a diferença daqui para de moto. Quando eu colocar, tirar ela e fazer a medição individual, aí ela vai dar tudo certinho. Vai dar a resistência correta, vai dizer que tá boa. Se tiver carregadinha também, vai dizer que tá carregada. Aqui só foi para mostrar a diferença da resistência de uma bateria estragada para uma bateria boa. E aqui não está dando a leitura 100%, porque está em uso, o sistema está drenando corrente. Valeu! Chegou! Olha, tá chegando o ritmo aí, ó, da época do ano. Vamos lá, pessoal!
chegou um momento bom do canal, que a gente fala com os amigos inscritos. E você já sabe, né? Quem chegou lá, tacou o like, taca o like. Quem ativou o sininho, plim, o sininho. Eita, sininho bom da gota. E está se inscrevendo no salve, garantiu o salve. Vamos ver quem foram os amigos que chegaram lá, correndo, que nem fogo no meio da mata, e garantiram aí seu salve. Nosso primeiro amigo aí, ó, nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, Paraná, chegou, disse, Tarcísio, eu quero meu salve. O pessoal vacilou, demorou a pedir, já garantiu mesmo, botou pra lá. Nosso amigo aí, Saulo Werneck, de Bom Jesus, de Itabapoana, Rio de Janeiro, aí, também garantiu seu salve aqui com a galera. Grande abraço, viu, amigo? Nosso amigo Diego de Carpina, Pernambuco, também ó, chegou, pediu seu salve, garantiu o salve aqui com a galera. Nosso amigo Elcias Pereira de Arraial do Piauí também chegou. Terra do sol, quente que só a gota. Aqui também tá quente, chega, eu tô suando. E um cuscuz. E garantiu seu salve. Nosso amigo aí, Júnior Gonçalves de Belo Horizonte, também chegou. Voltou pra lá e garantiu seu salve. E pra fechar com chave de ouro, nosso amigo aí, o sexto, que garantiu seu salve. Nosso amigo Hernani Castro, lá de Paraty, Rio de Janeiro. É bonito, né? Eita terra bonita da gota. Olha, garantiu. Valeu, pessoal. Até o próximo.